Ok, pessoal? Silêncio. Vai pra frente, prestar atenção aí, tudo olhar. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o cristianismo. Essa aqui é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. É uma religião cujo livro sagrado é a Bíblia, que vem do grego biblos, que quer dizer um conjunto de livros. O conjunto de livros que começa com Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa origens e termina com o Apocalipse. Apocalipse significa revelação, ou primeiro. Teria sido uma revelação dada ao apóstolo, a algum discípulo de nome João, na ilha de Patmos, mostrando como seria o retorno glorioso de Jesus, como seria o fim dos tempos, como seria a batalha final entre o bem e o mal, entre Deus, Jesus e Satanás, o demônio, o Lúcifer, o diabo, o piloto, o cadilo. E lá no meio do Apocalipse, onde tem essa revelação do fim dos tempos. O fim dos tempos que eles acreditavam que seria lá na época do Império Romano. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, numa época em que os cristãos eram perseguidos e mortos, porque não queriam adorar o imperador romano. Todo mundo que vivia dentro do Império Romano estava sob o domínio desse império e tinha que adorar o imperador como se fosse um deus. Os cristãos não admitiam isso, e por não admitir isso, eram perseguidos e mortos. Eram lançados nas arenas, como no Coliseu, e lá eram devorados por animais ferozes, como leões e tigres. Eram colocados em postes em vias públicas, untados com piche, e colocavam fogo à noite para iluminar as vias públicas, e vários outros tipos de perseguição. Os apóstolos, os primeiros cristãos, todos foram martirizados. Alguns deles, inclusive, morreram em Roma, como Pedro, segundo a tradição, teria sido crucificado de cabeça para baixo em Roma, o primeiro líder da igreja primitiva. Outro, também morreu em Roma, teria sido o apóstolo Paulo, que foi degolado e decapitado em Roma. Então é um livro escrito para poder trazer alento para os cristãos que sofriam a perseguição e dizer que Jesus iria retornar. Jesus não estava com o retorno seria naquela época, mas já passaram os 2000 anos, Jesus ainda não retornou, mas a Bíblia não é explícita sobre isso, sobre quando acontecerá esse fato. E por isso os cristãos ficam imaginando sempre que será na sua geração que Jesus retornará. Tem as crenças milenaristas. Sempre vai chegar perto de um ano mil e acreditam que isso vai acontecer. Perto do ano 1000, lá na Idade Média, acreditavam que Jesus ia voltar lá. Depois dos anos 2000, acreditavam que Jesus ia voltar nos anos 2000. Agora ela vai proclamando. Na virada também do século, do século XIX, do século XX e do século XVIII, 1800 e pouco para 1900, nós tivemos até o surgimento de algumas igrejas que hoje estão por aí, como os Mormons, a Igreja dos Santos dos Dias, e outras, como os Adventistas, todos fizeram previsões que Jesus ia voltar lá no século XIX. E não voltou. Como a Ellen White, por exemplo, fazendo previsão de Jesus ia voltar, com o criador da Igreja dos Mormons fazendo uma coisa. Isso é muito comum, né? Sempre que vai aproximando, né, de uma virada de século ou virada de milênio, a crença que Jesus vai voltar ali naquele momento. Por quê? Porque está na Bíblia que Jesus vai voltar. O Armagedon, que é o dia do Senhor, o dia do retorno de Jesus. Essa palavra Armagedon se encontra uma vez na Bíblia e no Apocalipse. Esse dia do Senhor é um dia que virá como um ladrão, à noite. Ninguém sabe o momento, né? Ninguém sabe a hora. Chegará de surpresa. Eu fico imaginando como é que vai acontecer quando Jesus chegar como um ladrão, para aqueles que acham que bandido bom é bandido morto e anda armado, né? Vai receber Jesus a bala, né? Deve ser assim que vai acontecer o negócio. A recepção a Jesus quando ele chegar como um ladrão, sem avisar, de noite, na casa da galera para buscar ele. Vai pegar a arma e meter bala em Jesus. Então lá, fala de uma nova Jerusalém, porque a Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído no ano 70, como o Apocalipse foi escrito no ano 100, 30 anos depois da destruição do templo. Então uma nova
Jerusalém. Essa Nova Jerusalém não vai ter mais tempo. Por quê? Porque não precisa mais de um lugar para Deus vir visitar. Ou as pessoas serem encontro com Deus, porque Deus vai estar junto com Jesus Cristo a todo momento ali junto com o seu povo, né? É uma cidade brilhante, é uma cidade que vai fazer uma fusão entre o céu e a terra, entre o tempo, o espaço e a eternidade. Porque a eternidade hoje é algo completamente distinto e inconcebível, porque não conseguimos imaginar, porque a eternidade é uma realidade espiritual, e por ser espiritual não dá para ver, né? Não é material, não tem matéria, não tem corpo. E também não tem tempo, não está limitado ao tempo, né? Então não está no tempo nem no espaço. Vamos lá aí? Mas é isso aí, galera. É isso aí.